ele tem a função de trabalhar com a mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas também a própria Bíblia. Os teólogos estudam a Bíblia para adquirir o caráter de Cristo. Só que nós aprendíamos a Bíblia não para pôr em prática, mas para criar outro sistema estabelecido por eles mesmos, por o próprio Satanás. O sistema CFM são crenças fundadas em mito. Esse mesmo sistema começou com ele, lá no céu. Eu vou me basear mais nas coisas que nós fazíamos, dos meios e métodos para adquirir o ser humano. Primeiro método é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem. Esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Segundo método é o método da presunção, o Deus que habita no ser humano. O eu é um Deus dentro de nós e este domina o próprio ser humano, se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração. Todo ser humano tem a tendência, por natureza, a adorar alguma coisa, porque o ser humano foi criado para adorar Deus. E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore. E afastando-se da verdadeira adoração, não importa que tipo de objeto ou coisa que você mais ama, este tipo te aproxima a Satanás e não a Deus. Dos meios, temos o primeiro meio, a riqueza. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Os pobres têm medo e receio da sua pobreza e eles lutam para adquirir aquilo que eles não têm. E os ricos, por sua vez, eles têm medo de perder o que têm e eles vão à luta, adquirir mais e mais para não perder o que têm e ter mais. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes e eles tornam-se escravos que não querem saber de quem os criou. Outro meio, que é chamado a moda. Todo ser humano quer ser celebridade. Quer aparecer em algum lugar. Quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo que eles incentivam através das mídias, eles publicitam. Não importa que tipo de moda você segue, tanto a moda política, a moda econômica, a moda social, tipo de moda, eles criam para todo ser humano seguir um modelo e não um modelo verdadeiro, só para desviar a atenção do modelo verdadeiro que é Cristo, aquele que transmite o caráter verdadeiro no ser humano, retirar dele a imagem de Deus. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento. Neste é fazer com que o homem, o ser humano, passe mais tempo com as coisas banais do que com Deus. Vai gastando o seu tempo de vida que Deus lhe deu até se distrair e não chegar o seu tempo, não fazer nada. Então torna-se escravo até a morte. E eu vou falar das revoluções que o próprio Lúcifer criou. Primeiro, existem dois grandes profetas, tanto no mundo oculto como no mundo cristão, que surgiram quase na mesma época, através de um acontecimento mundial em que outros lados também conhecem muito bem, que é a época de 1840 e 30, nessas áreas também surgiu vários profetas que Satanás também incentivou ou levantou para anunciar e preparar a sociedade e o mundo para a vinda daquele que há de vir,
que não é Cristo. Noutros lugares chamado Maitreya, mas o anticristo diz a palavra de Deus, a vinda do próprio Lúcifer. E aparece também nesta mesma época uma profetisa conhecida não só pelos cristãos, mas conhecida também no mundo oculto, como a profetisa verdadeira de Deus, a chamada Ellen G. White. Os do mundo oculto reconhecem quem é ela. Ela foi uma mulher que foi usada por Deus para anunciar as boas novas do que está escrito na Bíblia e para preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Mas também, por outro lado, é levantado Aleister Crowley. Aleister Crowley é um satanista e foi chamado para assim lhe transmitir as 6 revoluções que irei falar aqui. E destas revoluções, está primeiro uma revolução industrial. Essa revolução industrial é em todos os aspectos da vida, em todos os ramos da tecnologia, tanto na ciência e em todos os aspectos mesmo, conforme estou a referir.